com o tempo a gente foi deixando de fazer, né? E aquilo que a gente deixou de fazer, de alguma forma acaba fazendo falta lá na frente. E antes de a gente entrar de fato nos tipos de sermões, é preciso saber que o nosso culto segue uma liturgia, né? Se a gente for lá na nossa sede, eu vou falar da liturgia dos nossos cultos assembleanos, né? É o que a gente canta, é o louvor, né? Aqui o pastor Geraldo tem um louvor logo no início, né? Depois vem a leitura oficial. Não, a oração é isso, de abertura. Aí vem a leitura oficial. Os cânticos. Quando tem visitantes, apresenta os visitantes. Depois vem o louvor, que é a preparação. A gente se prepara para ouvir a palavra, né? O culto se divide em duas partes. Porque lembrando que nós temos quantas horas de culto? 8 horas, né? Quantas horas de culto? 2 horas. 2 horas. Então são 2 horas de culto que temos. Então tudo isso acontece em quantas horas? 2 horas. Tem hora que passa rápido, né? E só o pastor sabe a agonia que é, né? E quando é culto de festa, aí que a coisa pega, né? Parece que a hora começa e já termina. Então, dentro disso aqui, queridos, tudo acontece. Jesus salva, Jesus fala, Jesus cura, Jesus exorta, alguém canta, alguém prega, alguém profetiza, alguém interpreta línguas, enfim. Nós temos 2 horas, não que o culto se limite em 2 horas tão somente. O culto... Não, tem momento que Deus pega a igreja e a gente tem que respeitar a ação do Espírito, né? Mas não pode ser uma coisa direta. Não, hoje, domingo, 8h40, 10 horas, depois 10h30, 11 horas. Daqui a pouco a gente volta para a vigília, né, pastor Geraldo? Então, tudo acontece dentro dessas 2 horas, dentro daquilo que nós estamos acostumados. Isso aqui a gente vê todo domingo. Sim ou não? Sim. Todo domingo a gente vê. A gente vive isso aqui. Nós, assembleanos, vivemos isso aqui. Porém, como Deus não manda anjos descer do céu para fazer o culto, Ele manda quem? Nós. Pessoas. Em especial, cristãos, somos nós. Então o culto é feito por nós. Apesar de termos a presença do Espírito Santo, apesar de termos a alegria do Espírito Santo sobre nós, apesar de nos prepararmos para apresentar a Deus os louvores, as ministrações, os jograis, mas os anjos não fazem. Quem faz é Deus. Quem faz são as pessoas que Deus constituiu. Então, dentro de cada uma pessoa, existem as funções. Tem o diácono que está ali com aquele sorriso, né? Você chega lá quem já foi no Alto Sertão, você chega lá, o diácono está bem assim, ó. Você chega com um sorriso, ele dá um aperto de mão que quebra seus dedos todinhos. Você tem que já ir com o dedo encolhido. Aquele aperto de mão assim, porque no sertão, apertar a mão com força é sinal de ser macho. Então tu segura por aí que ele já entra quebrando tudo, aí tu já vai pedindo misericórdia. Então tudo começa ali na portaria. Né? A gente chega aqui, as irmãs estão com um sorriso, estão com o álcool gel, isso é muito importante. Às vezes a gente ganha uma pessoa começando pela porta. Né? Acolhimento. Nós, não diga comigo, não temos a segunda oportunidade. Para criar a primeira impressão. Tudo acontece nessas 2 horas de culto. Então, eu estou ali, eu sou o porteiro, eu tenho que estar com um sorriso. Briguei com a mulher em casa. Chega aqui e bota nos pés de Jesus e a mulher. Jesus, a Bíblia diz que eu tenho que levar os meus fardos aos pés de Jesus. Bota lá. E volto para a sua portaria com um sorriso. Tirar a oferta, tira sua oferta com um sorriso, fazendo assim, ó. Levantando a pestana assim, com calma. Porque às vezes a rede engalha, né? Rede engalha, o cara fica ali e vê se o carro não for paciente, ele vai embora. O irmão disse, graças a Deus, não vou dar oferta hoje. Então, lembre-se que tudo requer o quê? Uma preparação, porque são pessoas que estão imbuídos nessa rica função de estarmos
fazendo o culto. Agora vamos lá. Dentro desses pontos que temos, não sabe que existem louvores que é mais longo do que um dia de fome, né? Meu Deus. Quando a gente pensa que ele está terminando, Tá começando. está começando. Mais chato do que a espada. Ele vai. Quando a gente pensa que vai sentar, aí entra mais 3 estrofes, irmão Marquinhos. E a gente diz, meu Deus, que negócio distante é esse? Então assim, se nós temos 2 horas de culto, o primeiro louvor tem que ser um louvor devocional. Porque o pastor já está ali agoniado, coitado. Já está, né? Já recebe aquilo ali, já tem alguém de cantar. Então é aquele louvor introdutório. Mano, eu estou dizendo isso aqui, não é que acontece aqui, é o geral, a nossa Amém. liturgia, ok, amados? Amém. Por quê? Aí vem o que? A segunda coisa, que é o quê? A oração. Oficial. Então assim, irmão, primeira coisa que a gente vai... Quando a gente é chamado para orar, a gente é chamado para quê? Orar. Eu disse esses dias conversando, a gente tem que aprender a honrar o pastor. Chega o visitante, ele está ali, o pastor está recebendo um amigo pastor dele. Aí ele diz para o obreiro dele, convido o pastor Teles para orar. Aí eu pego o microfone e ó, o cara vai ser, rapaz, pastor Geraldo não... É uma forma de não respeitar a ordem do culto. Se eu sou chamado para orar, porque nós temos quantas horas, irmão? 2 horas. 2 horas. Vamos se dizer que esse louvor, que é um dia de fome, comprido, mais que jogador de basquete, ele gastou 10 minutos. Aí o pastor Geraldo me chama para orar, eu orei, jejuei o dia todo, já pego o microfone já, no sapatinho de Jeová. É bíblico? É bíblico falar línguas estranhas, se alegrar, mas nós temos o que? Uma ordem de culto. Nós temos uma ordem de culto. Qual é a ordem? Aquele irmão que foi chamado para pregar, ele orou. Ele precisa entregar aquilo que Deus colocou. O pastor já está com a leitura do culto na mente dele. E ele vai distribuindo ali. E ele vai ali. Aí eu passo 10 minutos nessa oração. Já são quanto tempo? 20. 20. 10 com 10, 20, né? 20 minutos. Olha que a gente está começando só o culto. Então quando o pastor me chama para orar, o pastor Teles vai orar pela abertura do culto. A minha oração, irmão, ela tem que ser específica para a abertura do culto. Não é mecânica, é específica. Se ele está me chamando para abrir a oração de uma abertura de culto, qual é a minha oração? É apresentar os conjuntos, os departamentos, apresentar quem vai ministrar a palavra, quem vai oferecer o louvor. Eu estou abrindo o culto. Como estão me entendendo? Amém. O culto vai ganhando, irmão. O que é que o motorista tem na mão quando ele entra no carro? A direção. O culto vai ganhando uma direção. O culto, o Espírito começa a alinhar o culto. É tipo assim, aquele hino que Deus está falando sobre esperança. Aí a gente, vamos ouvir o irmão trazer uma palavra, ele vai falar de morte. O cavalo vermelho descendo praga, e todo mundo. Ou seja, ele não prestou atenção que o culto, o Espírito Santo está levando o culto para uma linha. Então, nós começamos a alinhar o nosso coração com Deus no culto a partir do louvor que é introduzido, da oração que é feita. Então, eu chego aqui, oro e passo para o meu pastor, para quem esteja dirigindo. Não é? Aí nós temos o quê? Os intervalos de uma oportunidade para outra. Aí vamos se dizer que cada oportunidade o pastor Geraldo me dá para mim dirigir o culto, cada oportunidade eu gasto 5 minutos. A irmã canta um hino e eu pego o hino que ela canta e faço uma pregação. Aí vamos vir o conjunto, aí vai. Se for 4 oportunidades, quantos minutos já são? 20. A 40. Já são 40 minutos. Que foi desperdiçado. E o pregador, coitado, que jejuou, orou, e ele fica. Aquela Só tem angústia. 5 minutos, Jesus. E aí o cara dele assim, o senhor fica à vontade, a igreja já está assim. O cara fica à vontade, né, pastor Geraldo?
Então, assim, são coisas básicas. Se você for para o Templo Central, é assim. É ou não é? Quem já congregou no Templo Central sabe. Quando é dada a oportunidade de você ler a palavra, não inventa outra coisa não. E se você fizer diferente, o que é que eles falam? Os palitão. É tu, é? Tá certo. Aí põe tu num banco lá, passa 30 dias. Para cair na escala de 90 dias depois. Aí por misericórdia 120. Isso não é se tiver frequência, né? Sabe por quê, irmão? Às vezes eu tomo tempo de um assunto que o pastor quer falar naquele tempinho. Isso se chama ordem. Leitura oficial. Não, a leitura oficial não é para pregar. A leitura oficial não é para pregar. Irmão, eu quero ler o Salmo 119. De 1 até o final. E depois eu quero cantar o hino 390, que é 8 páginas da Árvore Cristã. A leitura oficial, irmão, a leitura oficial, ela não pode ser aquela leitura de 40 versículos, irmão. Eu já vi, não sei se você já viu, pastor. Né? E precisa dar 40 versículos, quero ler o capítulo todinho, para a gente entender. Ele não lê em casa. Porque se ele tivesse lido em casa, ele lia 8. Ele ia no miolo do versículo, do assunto, e lia. Porque quem lê um texto sabe que em determinado versículo está o assunto daquele texto. E ali ele faz aquela leitura. Pode ser uma leitura, né, antifonal, como diziam os mais antigos, um fala e outro responde, e um lê outro versículo, como é feito aqui na escola dominical. Então a leitura da palavra, eu estou ganhando tempo, irmão, porque há uma coisa preciosa que a gente veio buscar, que é a Palavra. Eu vou dar 10 reais no bolso do meu irmão aqui. Se você souber, é a Palavra. Quantos 10 foi? 10, 20, 30, 40. Que é a palavra. Irmão, eu já fui culto que não teve palavra. Já fui culto que não teve palavra. Aí tenta justificar, não, porque o louvor foi tão bom. Foi tão bom. Irmãos, nada substitui a palavra. Nada. Não pode. E isso todos nós que fazemos o culto temos que ter essa consciência. Porque se eu tiver a consciência que nada, eu como obreiro, como cooperador, como auxiliar, como diácono, como aquele que canta, como aquele que prega, se eu tiver consciência que nada substitui a palavra, eu honro ao irmão que está aguardando a hora da ministração. Eu honro ele. E na medida que eu honro ele, eu honro o culto e estou honrando o meu pastor. Porque ele na mente dele ali já está tudo organizado. Então, são coisas básicas que a gente vai esquecendo. Aí vamos lá, a gente já louvou, fez o louvor, já fez a leitura, né? A gente já fez a oração, aí vem os cânticos de quê? Os cânticos de apresentação, vem os cânticos, né? Que é os corais cantando, aí vem a apresentação dos visitantes, aí vem o louvor, que é aquele louvor que a gente prepara a igreja. Diga comigo, O culto se divide em duas partes. se divide em duas partes. Eu falando com Deus, Eu falando com Deus, louvando, adorando, falando em línguas, me enchendo da sua presença, enchendo da sua me presença. alimentando das notas, das poesias da música. Mas existe o segundo momento, é onde eu paro para ouvir Deus. Amém. Então, nesse momento que eu estou preparando a igreja, o pastor Geraldo dá a oportunidade para a irmã cantar, ela está ali, e a gente, irmão, vou pegar o exemplo dele, que a gente está sempre junto aqui. Irmão Gabriel está ali para pregar, e a gente está preparando, a gente está orando, Deus, prepara o nosso coração. E outra coisa, a gente não ora pelo pregador, a gente ora para que Deus fale com a gente. E eu como pastor, eu acho que o pregador orou. Porque se eu souber que ele não orou, eu mando ele para casa, dormir, e depois se acordar e orar para mim pregar. Eu oro para que Deus abra o meu coração e o coração de todos nós. Amém. Porque eu acredito que ele já orou. Né? Ele já orou. Ah, vamos orar em espírito. Eu não sei onde é que está isso. Só se for no centro de Umbanda. Porque a gente ora em espírito, não espírito de oração. Quem já ouviu falar disso? Já Não, ouvi. eu estou em espírito de oração. Que espírito é esse, irmão? A Bíblia toda não diz isso. Eu nunca achei, eu já procurei, irmão Chuveirão. A gente fica o quê? Então, na hora que a gente está ali louvando, a gente está dizendo, Deus, usa o irmão, sabe, usa ele na palavra, na revelação. Aí, vamos ouvir o irmão José. José. Ah, meu nome.
Vamos ouvir o irmão José que vai orar pelo Gabriel. Aí o José entra. Já entra. Quebra tudo. Ai, papai, 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 papai. E a igreja esperando ele orar. E ele, papai, a igreja. E aí, meu irmão, ora ou não ora? Ora ou não ora, meu irmão? Eu vou contar um testemunho. Aí pronto, aí conta um testemunho totalmente diferente da linha do culto. Aí a gente, e o pregador já está dizendo aqui, sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Aí quebra o culto no meio. Aí o pregador já pega, o povo com a mente dividida. Na hora que a igreja está se preparando, diz para a igreja, irmãos, olha, veja bem, a palavra que é empenhada. A igreja se prepare, que após o louvor ouviremos a palavra de Deus. Então você já entra naquele louvor, aí não cabe mais aviso. Não cabe mais aviso. Entre a adoração e a entrega da palavra, não se pode dar mais aviso. Não. Sabe por que às vezes o pastor dá aviso no meio disso aqui? Porque já comeu todo o tempo do bichinho. E ele agoniado, ele precisa dar o recado da série, né? Ele precisa disso. O pastor César tem que ouvir que esse recado foi dado. E o bichinho fica agoniado. Mas aqui, isso aqui, o nosso pastor tem que já estar ali, ó. Senhor, usa a instrumentalidade. Senhor, usa a instrumentalidade do pregador, da pregadora. Então, queridos, nessas 2 horas, nós temos o desafio de fazer aquilo que é básico.